O sussurro da transmutação, a aurora da alquimia, o deserto vasto e impiedoso, engolia o sol poente em tons de fogo e cinzas, no coração do Egito Antigo, onde o Nilo nutria a vida e os faraós sonhavam com a eternidade. A terra guardava segredos mais profundos que as tumbas dos reis. Em uma cabana modesta, erguida com tijolos de barro e palha bíblia totem, um homem de olhos perspicazes e mãos calejadas, cuja curiosidade se estendia muito além dos campos de cevada que cultivava. Totimes não era um sacerdote nem um escriba, mas um artesão, um ourives que lidava com a maleabilidade do ouro e o brilho do cobre. No entanto, sua mente fervilhava com perguntas que os outros consideravam tolas. Por que o ouro resistia ao fogo e à passagem do tempo, enquanto o ferro enferrujava e o cobre esverdeava? Que força oculta governava a transformação da argila em cerâmica ou do grão em pão? Ele observava, experimentava e sonhava com um conhecimento que unisse o material e o espiritual, o terreno e o divino. A semente da alquimia, ainda sem nome, começou a germinar em sua alma. A busca de Totimes não era solitária. Em Alexandria, um caldeirão de culturas e saberes, onde a grande biblioteca guardava os rolos do conhecimento, outros, como ele, sentiam o mesmo chamado. Zosimo de Panópolis, um pensador cuja reputação ecoaria pelos séculos, mergulhava nos textos antigos, buscando conexões entre a filosofia grega, a mística egípcia e as práticas metalúrgicas. Para Zosimos, a matéria não era inerte, ela possuía uma alma, um espírito aprisionado, e a libertação desse espírito era a chave para a verdadeira sabedoria. As oficinas dos artesãos eram os primeiros laboratórios. Em fornos rudimentares, o cobre se transformava em bronze com a adição de estanho, e o chumbo, um metal opaco e pesado, parecia implorar por uma mudança de estado. Totimes passava noites em claro, testando misturas de minerais, óleos e ervas, observando as cores que surgiam, os vapores que se elevavam. Ele não buscava apenas a riqueza material, mas uma verdade mais elevada, um entendimento das leis secretas da criação. Em suas mãos, as taças de cobre eram polidas até reluzir como ouro, uma transmutação visual que atiçava a imaginação. Era possível que a própria natureza dos metais pudesse ser alterada? O chumbo poderia realmente se tornar ouro? A ideia parecia audaciosa, quase herética. Mas a persistência do ouro, sua imutabilidade e seu brilho divino o tornavam um metal supremo, a representação da perfeição. Almejar transformações que culminassem no ouro não era apenas uma busca por fortuna, mas por um estado de ser, de pureza e imortalidade. A filosofia hermética, atribuída ao mítico Hermes Trismegisto, começava a infiltrar-se nessas práticas. Os textos, muitas vezes enigmáticos e repletos de simbolismo, falavam de uma tábua de esmeralda que continha os segredos do universo. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre de uma coisa. Essa máxima ressoava profundamente em Totimes e em outros como Zosimos. Significava que as leis do cosmos se refletiam nas leis da matéria e que a manipulação do material poderia levar à compreensão do divino. O processo de digestão, a dissolução de substâncias em líquidos corrosivos e a destilação, a purificação através do vapor, eram as primeiras ferramentas dos alquimistas. Totimes aprendeu a preparar águas fortes, ácidos rudimentares obtidos de vinagre ou urina menos que corroíam metais, revelando novas cores e texturas. Ele via nessas transformações um paralelo com a alma humana, a purificação através do sofrimento, a libertação do espírito das impurezas. A busca pelo elixir da longa vida também começou a tomar forma. A ideia de que um único remédio poderia curar todas as doenças e conceder a imortalidade era irresistível. Os alquimistas como Totemes acreditavam que a mesma força que transformava metais também poderia aperfeiçoar o corpo humano, purificando-o e prolongando sua existência. Misturas de ervas minerais e até substâncias animais eram testadas, muitas vezes com resultados desastrosos, mas a esperança de encontrar o elixir mantinha a chama acesa. Com o tempo, a alquimia se espalhou, saindo das sombras das oficinas egípcias e se enraizando na Grécia Antiga, no mundo islâmico e posteriormente na Europa medieval. Em cada cultura, ela se adaptava, absorvendo novas filosofias e práticas.
No mundo islâmico, figuras como Jabir ibn Alan, um dos mais influentes alquimistas, aprofundaram a experimentação, descrevendo processos como a cristalização e a sublimação, e introduzindo o uso de balanças para quantificar as reações. Eles buscavam uma pedra filosofal, a substância mítica que seria capaz de transmutar metais e conceder a imortalidade. Na Europa medieval, a alquimia se mesclou com o cristianismo e a astrologia. Monges e estudiosos dedicavam-se aos fornos, muitas vezes em segredo, temendo a acusação de heresia. Eles buscavam não só o ouro material, mas também a iluminação espiritual, acreditando que o processo alquímico era um caminho para a purificação da alma e a união com o divino. A simbologia era densa. O chumbo representava o homem caído, o ouro, o homem perfeito. As fases da transmutação espelhavam a morte, purificação e ressurreição. Mas nem tudo era misticismo e sonho. As tentativas de Totimes e seus sucessores, por mais guiadas pela intuição e pelo simbolismo, resultaram em descobertas químicas cruciais. A produção de ácidos fortes, o isolamento de novos elementos, o desenvolvimento de técnicas de destilação e aprimoramento de vidrarias de laboratório. Tudo isso, embora incidental à busca da transmutação, lançou as bases para a química moderna. Os alquimistas, em sua busca pelo impossível, pavimentaram um caminho para o que se tornaria a ciência. O legado da alquimia é complexo. Por um lado, foi uma prática envolta em secretismo, charlatanismo e fracassos. Por outro, foi um motor de experimentação e observação, uma ponte entre a magia e a ciência, a filosofia e a prática. Totimes, o humilde ourives egípcio, talvez nunca tenha transformado chumbo em ouro, nem encontrado o elixir da imortalidade, mas ele acendeu a chama da curiosidade, a centelha da experimentação, que séculos depois culminaria na compreensão profunda dos elementos e das suas transformações. A alquimia, em sua essência, não era apenas sobre o ouro material, era sobre a transformação da matéria, do espírito e do conhecimento humano. Era o sussurro antigo de que dentro de tudo reside o potencial de se tornar algo maior, mais puro, mais perfeito. E esse sussurro ecoa até hoje nas paredes dos laboratórios, onde a busca pelo desconhecido continua. Embora com ferramentas e entendimentos muito mais sofisticados do que os que Totimes jamais poderia ter sonhado, o ouro da sabedoria, afinal, era a verdadeira transmutação.